Diz assim, o texto de 1 Crônicas, capítulo 10, primeiro verso. Os filisteus pelejavam contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Giboá. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos, e mataram Jonas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este incircunciso e escarnecer de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. E vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiam e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Deus, em nome de Jesus, após ler a Tua palavra e crendo que a Sua palavra é viva e eficaz, aquilo que é necessário para a nossa compreensão é o Teu Espírito Santo. Por isso, nessa noite, eu peço para que o Senhor me dê graça e use a minha vida apenas como um instrumento para falar a Tua palavra. Que no nome de Jesus o Senhor possa alcançar os nossos corações, de tal forma que tomemos atitudes que glorifiquem o Teu nome. Por isso, Jesus, que nessa noite possamos aprender as preciosas lições que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Querido, você já viveu uma situação difícil na sua vida em que você teve vontade de jogar tudo para cima ou começar tudo de novo em outro lugar? Você já teve vontade de desistir e abandonar tudo e até dar cabo da sua própria vida? Você já pensou em alguma vez em desistir de tudo? Você já começou alguma coisa que não deu certo e aí você disse: o que eu estou fazendo na minha vida? Você já pensou em abandonar as suas coisas? Você já teve vontade de fazer um buraco, entrar dentro e ficar bem quietinho para ninguém te achar, para ninguém te ver? Talvez você já viveu um momento em que o seu coração estava tão ferido, que você se sentiu tão sufocado, teu coração estava explodindo de tanta dor, e você achou que a melhor solução era abandonar tudo, ou começar tudo em outro lugar, ou desistir de tudo, até tirar a sua própria vida. A história do texto que nós lemos nos ensina que desistir de tudo não é a solução. Abandonar as coisas não é a solução. E para isso eu queria convidar você a voltar comigo a 3.500 anos de história. Eu queria que você imaginasse a história desse homem chamado Saul. A Bíblia nos diz que ele foi o primeiro rei de Israel. E a história nos diz que ele foi um bom rei. Nós aprendemos grandiosas e preciosas lições sobre esse homem chamado Saul. Mas a Bíblia nos diz que os filisteus e Israel viviam em guerra. E a loucura pela Terra Santa era algo que existe até os dias de hoje. E a palavra de Deus nos ensina que numa batalha, em específico falando no monte Giboa, os israelitas caíram mortos diante dos filisteus. E a palavra de Deus me dá base para afirmar que houve uma guerra, uma luta. E para você entender um pouquinho isso, eu quero convidar o meu assessor para assuntos da igreja,
Ele vai dar o meu filho, que ele gosta muito dessas coisas, por favor, filho. Nós estamos em guerra. Você é o meu escudeiro, isso aqui é a sua espada. Muito bem? E eu queria que você imaginasse que você tem um escudo aqui assim na sua frente. Você é o meu escudeiro. Pode ser? Então, uma mão você segura o escudo, e com a outra mão você segura a espada. E aí aonde eu vou, você vai na minha frente, porque você é o meu escudeiro. A Bíblia diz que Saul tinha um escudeiro, e ele já está quase meu escudeiro mesmo, ele já estava quase maior que eu, né? Então ele é o meu escudeiro. A palavra de Deus nos diz que Saul tinha um escudeiro que ia na sua frente. Então quando a espada vinha de lá, o que você fazia com o escudo? Vai lá, dá uma melhoradinha aí para ficar mais bonito. Isso, ele me defendia. E eu te amo, tá? Eu sei que você ama isso, mas eu te amo. E o meu escudeiro ia comigo. Então eu vou para lá. Então, e o meu escudeiro vai na frente, me protegendo, me livrando de todo mal. E guerreando comigo. De repente, os filisteus começam a se aproximar de nós. Imagina os filisteus. Vamos fazer cara de assustado. E os filisteus se aproximam de nós. E de repente eu olho para o meu escudeiro e digo para ele: isso tudo está nos versos que nós lemos. Escudeiro, pegue a sua espada e crave-a no meu peito, porque eu não quero ser pego pelos filisteus. De repente o meu real escudeiro se assusta com essa palavra, e porque é um homem temente a Deus, ele diz: não, Pedro. Então o Guilherme, meu escudeiro, se recusa a enfiar a lança no meu peito. E eu digo: enfia a sua lança no meu peito. E o meu escudeiro diz: não, eu não tenho coragem disso. Então a palavra de Deus nos diz que Saul pega a espada do seu escudeiro, vira para si, finca no chão e morre com a espada do seu real escudeiro. A palavra de Deus não nos dá base para afirmar, mas logo em seguida, não sabemos se com a mesma espada ou com alguma outra arma, o meu real escudeiro, vendo eu morto, o que faz? Se mata também. Você pode dar uma pausa aqui. Então o meu real escudeiro também se mata. E nós morremos. E a palavra de Deus nos diz que quando Israel vê o seu líder Saul morto, vê o seu escudeiro morto, e chega a notícia de que os 3 filhos de Saul também haviam morrido. E a palavra de Deus nos diz que um dos filhos de Saul que havia morrido era Jonatas, aquele que tinha uma aliança com Davi, aquele que Davi disse: comerás da minha mesa, aquele que Davi disse que enquanto eu viver, Jonatas terá parte comigo. A nação de Israel se vê em oposta, a nação de Israel se vê perdida, e de uma vez por todas, os filisteus se lançam contra Israel, dominam Israel, e tudo estava perdido. Quem sabe você, olhando tudo isso, me pergunta: mas por que Saul fez isso? As Escrituras Sagradas nos dão uma afirmação. A afirmação de Saul é que Saul não queria ser dominado pelos filisteus. É isso que as Escrituras Sagradas nos dizem. Diante de uma ameaça de se tornar escravo dos filisteus, ele prefere tirar a sua própria vida. Diante de uma ameaça iminente, ele prefere fugir do problema do que encará-lo. E essa é uma parte muito triste da história de Israel. A história de um homem que
que era temente a Deus, mas que perdeu a sua fé. A história de um homem que era temente a Deus, mas que perdeu a esperança. A história de um homem que era temente a Deus, mas que não teve forças para lutar. E Saul foi conhecido como o homem, o rei de Israel, que se lançou sobre a sua própria espada. A minha pergunta para você nessa noite e para mim nessa noite: será que nós de algum modo não estamos também fazendo isso conosco? Será que as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia não nos têm sufocado a tal ponto que nós estamos nos matando todos os dias? Ao olhar para a história de Saul, eu vejo que nós somos muito semelhantes a ele. As lutas do nosso dia a dia, os problemas do nosso dia a dia, será que não estão nos sufocando a ponto de nos matar também? Quais são as nossas atitudes, as nossas reações diante dos problemas iminentes que nos cercam? E pensando nisso, e tentando aplicar essa palavra aos nossos dias, existem alguns modos de como nós estamos desistindo da nossa vida. Existem alguns modos que nós, quem sabe, durante o dia a dia estamos fazendo conosco mesmo, que nós estamos nos suicidando aos poucos. Por isso, nessa noite, eu quero falar sobre alguns modos de como eu e você desistimos da vida. Olha para a pessoa do teu lado e pergunta para ela assim: como você desiste da vida? 3 modos de como desistimos da vida. O primeiro modo de como nós desistimos da vida é quando nós paramos de lutar. Repita comigo assim: eu paro de lutar. Querido, a palavra de Deus aqui nos dá base para afirmar que quando Saul se vê diante do seu problema, ao invés de redobrar as suas forças, ao invés de renovar o seu ânimo, ele resolve parar de lutar. Ele resolve cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Querido, quando nós paramos de lutar, é quando você perde as suas esperanças, é quando você perde a sua motivação, é quando você perde as suas forças e você acha que nada do que você fizer agora dará cabo à sua vida. É quando você simplesmente se cansa e no vocabulário, mas nos dias de hoje, você resolve pendurar a chuteira. Repita comigo assim: eu não vou pendurar a chuteira. Repita com fé: eu não vou pendurar a chuteira. Essa expressão, pendurar a chuteira, não é para aquele que joga bola, mas essa expressão, pendurar a chuteira, é a expressão de quem não vai parar diante do problema, não vai desanimar diante do problema. Parar de lutar é você viver aquela canção que eu e você conhecemos muito bem. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. É um corinho bonito, né, pra gente cantar na igreja. Aonde? Deixa a vida me levar. A Bíblia diz que eu conduzo a minha vida. A Bíblia diz que eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então não é a vida que me leva. Sou eu quem conduz a minha vida e devo conduzi-la para a cruz. Devo conduzi-la para o altar do Senhor. Por isso, nessa noite, querido, o primeiro modo de como as pessoas desistem da vida é quando elas param de lutar. E a palavra de Deus me ensina nessa noite: não pare de lutar para a glória do nome de Jesus. Se o seu casamento está esfriando, não pare de lutar. Se o seu filho está com problema na escola, não desanima por causa do teu filho, continua lutando. Se as tuas finanças estão apertadas, não desanima, continua batalhando em nome de Jesus. Deus vai providenciar e as suas finanças serão abençoadas para a glória do nome de Jesus Cristo. Como nós desistimos da vida? Paramos de lutar. Verdade, é muito mais fácil parar de lutar do que encarar o problema. Muito mais fácil. O segundo modo de como pessoas desistem da vida. O segundo modo
modo de como pessoas desistem da vida é fechando o seu coração para Deus. O que Saul fez? Saul se esqueceu das promessas. A palavra de Deus nos diz que a nação de Israel prosperaria e não seria derrotada pelos filisteus se tão somente Saul permanecesse nos caminhos do Senhor. Mas se Saul se desviasse dos caminhos do Senhor, a nação de Israel seria dispersa. Então, não simplificando a coisa, mas entendendo o propósito divino, se Saul houvesse se arrependido e voltado para Deus, Deus daria livramento para Israel, porque essa é a promessa dele. Todas as vezes que há arrependimento nas Escrituras Sagradas, há libertação, a cura e a renovo espiritual, a unção e a vida. Então todos os nossos erros, todos os nossos problemas, quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, Ele nos perdoa e nos dá a chance de começar de novo. Por isso, nunca feche o seu coração para Deus e creia que Ele sempre tem o melhor para a tua vida. Quando nós nos fechamos para Deus, é quando eu e você nos esquecemos das promessas dele. A palavra de Deus nos diz nas Escrituras Sagradas que existe 365 vezes a palavra não temos nas Escrituras. Alguns teólogos chegam a afirmar que é para cada dia do seu ano tem para você não temas. Então não temas. Não se esqueça da promessa de Deus. No domingo passado a gente ouviu um pouquinho o testemunho de alguém que disse assim: enquanto Deus não cumprir o que Ele tem para fazer na minha vida, eu não vou morrer. Amém. Enquanto Deus não cumprir o que Ele tem para fazer na sua vida, meu irmão, você não vai morrer para a glória em nome de Jesus. Amém. Deus está no controle de todas as coisas. E quando você fecha o seu coração para Deus, você desiste de lutar nos dias maus. Você começa a lutar com a sua força, você começa a guerrear com o seu braço. E todas as vezes que você guerreia com o seu braço, você perde, você cai, você se machuca. E essa pessoa que fecha o seu coração para Deus, ela não consegue ver Deus agindo. Ela olha na vida do outro e diz assim: mas Deus está fazendo lá, mas Deus está fazendo lá, e por que Deus não faz nada aqui? Deus escuta a oração dela, e por que Deus não ouve a minha? Deus abençoa o fulano nem teme a Deus e está rico, e eu sou fiel a Deus e eu não consigo juntar dinheiro. Seu coração está fechando, meu irmão, você não está conseguindo ver o agir de Deus na sua vida. E você olha para os outros e diz: todo mundo tem saúde, e eu não tenho, e eu estou doente, e eu estou amarrado. Seu coração está fechando, meu irmão. Abra o seu coração, lembra da promessa que Deus te fez e creia que fugindo do teu problema, pensando em tirar a capa da sua vida, não irá ajudar você a enfrentar e a ser um homem e uma mulher vitoriosos para a glória do nome de Jesus. Terceiro, como pessoas estão desistindo da vida. É o terceiro modo. É quando você se entrega ao desânimo e tem certeza que não vai conseguir. Tudo isso aconteceu com Saul, quando se viu diante de um iminente problema. Como nós estamos desistindo da vida quando nós nos entregamos ao desânimo. Agora eu quero tentar aplicar essa palavra no seu coração. É quando você canta essa canção e Ele não desiste de você e você acha que você não tem nenhum valor. É quando você está no limite de dizer: todo mundo tem valor, todo mundo serve para alguma coisa, menos eu. É quando você diz assim: o meu patrão lembra de todo mundo e dá aumento para todo mundo, menos para mim. É quando você diz assim: todo mundo tem alguma coisa boa, menos eu. É quando você diz assim: todo mundo me abandona e eu estou sozinho. É quando você pensa assim:
Meu esposo me desamparou. Meus filhos não lembram mais de mim. Eu não sei o que fazer porque eu estou sozinho. E aí aquele sentimento de que nada mais vale a pena começa a tomar conta de você. E esse sentimento começou a tomar conta de Saul. Saul dizia assim: e agora o que eu vou fazer? Eu vou ser preso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ser escravo? Não vou não, é melhor eu tirar minha própria vida. É quando você tem o sentimento de que ninguém te entende mais. Ninguém te compreende. Na verdade, nem você mesmo se compreende. Essa terceira pessoa é o tipo de pessoa que o desânimo tomou conta dela, que ela aos poucos está se matando, porque ela já se decepcionou com ela mesma, e agora ela começa a se decepcionar com todos que estão à sua volta. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque isso já aconteceu comigo. A gente se decepciona com a gente, e quando a gente se decepciona com a gente se decepciona com todo mundo que está à nossa volta. E aí sabe o que é mais triste? A gente começa a se afastar das pessoas que mais nos amam. A gente começa a se afastar daquelas pessoas que sempre fizeram parte da nossa história. Foi o que aconteceu com Saul. Ele se afastou de Deus. E quando Saul se afastou de Deus, ele se afastou das pessoas que o amavam, independente daquilo que ele havia feito ou deixado de fazer. Por isso, quando as dúvidas, por isso, quando as dificuldades vieram sobre nós, não se afaste. Não se afaste das pessoas que te amam. Não se afaste das pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Porque essas pessoas serão o tratamento de Deus na sua vida para te trazer para perto dele. Como Saul, alguns não têm força para voltar, outros até têm. Saul é a prova, querido, de quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, quando nós tiramos a nossa fé no Senhor, quando nós tiramos o nosso coração de Jesus, a vida para nós perde o sentido. E Saul preferiu desistir do que continuar, do que lutar. O medo paralisou Saul. Mas eu quero liberar uma palavra para você nessa noite de que o medo não vai te paralisar em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida de que a tempestade não vai impedir você de chegar no lugar onde Deus determinou para você. Não é um problema, não é uma luta, não é uma dificuldade, não é a falta de emprego, ou não é a minha situação financeira que vai fazer com que os meus olhos não se voltem para a cruz. Por isso, no meio de tudo isso, o que é que tem levado você a pensar em desistir da vida? O que é que tem roubado a sua força, a sua alegria? O que é que tem trazido tanto desânimo para a sua alma? Que há alguns anos você tinha prazer em louvar, em adorar, e a sua motivação era levar pessoas para Jesus, e agora parece que isso acabou. O que é que tem destruído ou desanimado você? O que é que tem roubado as suas forças? O que é que tem levado você a desistir de tudo? O que é que tem feito você pensar que vale mais a pena desistir ou tirar a própria vida? É o medo de fracassar? É o medo de não conseguir responder às expectativas das pessoas que estão à sua volta? É o medo de decepcionar pessoas? Quem sabe você está pensando em tirar a sua própria vida, ou desistir, abandonar, entregar tudo por causa do cansaço da batalha? Você acha que a luta vai ser muito grande, então é melhor nem lutar? Você acha que é mais fácil nem ir para a batalha, nem ir para a guerra? É melhor entregar os pontos? Será que é a vergonha por aquilo que já se passou? Será que é a vergonha por causa da sua história, do seu passado? Eu não sei. Mas o que é que tem feito você não ter forças para encarar o teu problema de frente e lidar com ele? É a cobrança dos seus pais na sua casa? É a cobrança da sua família, do seu trabalho? É a sociedade que te olha? É o quê?
Querido, a história de Saul me ensina que não importa o que esteja acontecendo, mas Saul me ensina a não desistir de viver, porque Deus não desistiu de mim e Ele não desistiu de você. Ele ama você e ponto final. Quem sabe se Saul tivesse lembrado de que no mundo nós teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quem sabe se Saul tivesse conhecido o apóstolo Paulo, quem sabe Saul pudesse ter ouvido ele dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem sabe Saul tivesse conhecido o apóstolo Paulo e pudesse se lembrar da palavra dele quando ele diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando sou fraco, aí que sou forte. Quem sabe se Saul tivesse vivido um pouco mais com Davi e tivesse ouvido ele dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem sabe se Saul tivesse conhecido Pedro e tivesse visto Pedro caminhar sobre as águas. Quem sabe se Saul tivesse visto Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias cheirando mal. Se Saul tivesse visto aquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia terrível e ela sangrava sem cessar, mas ela tinha a esperança de que se ela ao menos tocasse na hora das vestes de Jesus, ela seria curada. E assim, quando ela vai, ela se desvia no meio da multidão, ela consegue alcançar Jesus e ela toca na roupa de Jesus, e quando ela toca na roupa de Jesus, a sua hemorragia sarada. Se Saul tivesse conhecido essa mulher, sabe o que é bom de tudo isso? Eu e você conhecemos todas essas histórias. Eu e você temos as Escrituras, e as Escrituras nos ensinam o que quem sabe Saul não teve oportunidade de aprender. Mas olha para a pessoa que está aí do teu lado, querido, e diz para ela assim: eu tenho uma nova aliança no sangue de Jesus. Saul viveu a velha aliança, mas eu e você temos a nova aliança. Então a nova aliança me ensina a perseverar. A nova aliança me ensina a insistir até receber o meu milagre, até alcançar de Deus aquilo que Deus tem para o meu coração. Eu mostrei para você a história de alguém que desistiu. Deixa eu mostrar para você a história de alguém que não desistiu. Você pode abrir comigo a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Olha o que diz em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46 diz assim: e eles foram para Jericó. E quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, veio uma numerosa multidão até Jesus. E vinha também Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu. Ele estava sentado na beira do caminho. E ele, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: clama a mim. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando sobre si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntou a Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Querido, se por um lado você conheceu um pouquinho hoje a história de Saul, um homem que desistiu da vida, eu apresento para você agora a história de um homem incrível, o servo de Jericó, que havia sentado a sua vida à beira do caminho, esperando alguma coisa acontecer, e quando ele descobre que Jesus estava perto, ele tem esperança. Enquanto aquele que conhecia a história, conhecia o Deus de Israel, preferiu desistir, abandonar tudo, deixar tudo para trás, eu apresento para você a história de um homem que ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando e acreditou que o seu milagre ia o alcançar. Então eu apresento para você nessa noite duas histórias: a história de alguém que desistiu e a história de alguém que continuou, que não desistiu e que alcançou o seu milagre. Por isso, o segredo dessa noite é sempre continuar. Repete comigo assim: sempre continuar. Sempre continuar. Repete com fé agora: sempre continuar. Sempre continuar. Ele nunca se entregue ao desespero. Nunca se entregue ao desânimo. A Bíblia diz que o teu choro pode durar uma noite, mas a tua alegria vem ao amanhecer. Ao amanhecer, como o nascer do sol, o Senhor trará um renovo para a tua alma, para a tua família, para a tua casa. E em nome de Jesus, você que quem sabe está doente nessa noite, você que quem sabe está com dor de cabeça, você que quem sabe está pensando em abandonar e desistir, Deus está dizendo para você: continue, meu irmão, que o teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Confie no Senhor, não dê a cabo a sua vida, coloque o seu coração, busque ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, porque todas as demais coisas te serão acrescentadas para a glória do nome de Jesus. Deus ainda não terminou com você. Confie no propósito que Deus tem para a tua vida, mesmo que você não veja. Deus está agindo para o seu bem. Talvez você não esteja vendo a coisa acontecer, mas Ele não desistiu de você, e Ele te ama mais do que você imagina. Ele está no trono, querido, e tudo está debaixo da soberania dEle. Nada foge do controle do Senhor. Ele controla tudo para a glória do nome de Jesus. Não permita que a amargura tome conta do seu coração. Não permita que a ofensa que lhe fizeram afaste você das promessas que o Senhor tem para a tua vida. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, passa por cima, meu irmão, e vai para a cruz correndo, porque na cruz há salvação. Levante o seu escudo da fé, pegue a sua espada e vá para a luta. Continue caminhando, não pare, mesmo que tudo pareça estar perdido. Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor para Ele controlar, dirigir e te ajudar a continuar no meio dessa batalha? Eu quero fazer um apelo no seu coração nessa noite. Mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja sangrando, mesmo que a amargura tomou conta do seu coração. Saul preferiu desistir, Saul preferiu abandonar tudo, Saul preferiu morrer, mas o cego de Jericó preferiu esperar o momento certo, porque no momento certo Jesus ia passando, e aonde Jesus está, a vida, a cura, a poder e a libertação para a glória do nome dele. Por isso, nessa noite, se você me ouve e você carrega alguns desses traumas dentro de você, feche os seus olhos nessa noite. Eu quero junto com você agora entregar os nossos traumas a Deus.
Eu quero junto com você agora, nessa noite, entregar esse desânimo, entregar essa vontade que nós temos de desistir a Deus. Convide Jesus para entrar no seu coração. Quem sabe você está tomando ansiolíticos, quem sabe você está tomando remédios para depressão, e você sente um desejo muito grande no seu coração de parar com esses remédios. E você sente um desejo muito grande no seu coração de se ver livre deles. Querido, a cura do Senhor ela pode ser momentânea, a cura do Senhor ela pode ser de imediato e ela pode ser progressiva. Vai depender de você e da sua atitude diante da sua fé. Mas quando você pega a sua dor, quando você pega a sua causa e você entrega ela na cruz de Jesus, você cumpre uma promessa e uma palavra que o Senhor Jesus nos deu, quando Ele diz que Ele tomou sobre si toda a nossa dor, Ele tomou sobre si todo o nosso mal, Ele tomou sobre si todo o nosso pecado. E a palavra de Deus, dele nos diz que eu e você precisamos nos entregar a Ele. Por isso, nessa noite, entregue sua dor a Jesus. Se você está desistindo de viver, entregue a sua vida agora a Ele. Convide Jesus para entrar no seu coração. Faça isso agora. Pastor, como é que eu faço isso? É simples. Primeiro é você acreditar que Jesus morreu por você na cruz. Ele morreu para que você pudesse viver, para que você pudesse voltar nos braços dele. Eu não sei se você já fez essa oração a Jesus, mas eu quero nessa noite te oferecer Jesus. Quem sabe você é como Saul, que não ouviu falar muita coisa do Senhor. Hoje eu quero te oferecer Jesus. Se você ainda não fez uma oração entregando sua vida a Jesus, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo hoje. Uma oração bem simples. Eu já fiz, mas eu faço com você hoje. E quando você faz essa oração, uma vez, você confessa a Jesus para todo sempre. E Jesus sempre entra dentro de você. E Ele mora em você. Nunca mais Ele sai. Ele não te abandona. Ele não desiste de você. Por isso, se você nunca fez essa oração e deseja fazer comigo, eu queria que você repetisse aí no lugar onde você está essa oração. Ela é bem simples. Se você quiser, repete ela comigo bem baixinho. Senhor Jesus, bem baixinho. Eu reconheço que errei. Por favor, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Purifica o meu coração. Entra na minha vida. Eu te recebo agora como meu Senhor e Salvador. Eu peço que o Senhor encha o meu coração de alegria. Que a tua presença mora dentro de mim. Eu preciso do teu amor. E eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para que eu pudesse viver. Eu quero que o teu Espírito venha em minha vida e me cele agora e escreva o meu nome no livro da vida, para que quando eu morrer, eu tenha a certeza de que eu vou para o céu me encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus, agora eu sou teu, da família de Deus. Em nome de Jesus, amém.